A última palavra foi conhecer o Espírito Santo, conhecer a Deus. E aí, meditando, eu lembro que no dia de ontem eu estava lendo e muitas das vezes isso não acontece só comigo, mas você quando está em casa, você quando está lendo, você quando está ouvindo um louvor, você quando está orando, trabalhando, o que quer que seja, no momento que seu pensamento é voltado a Deus, muitas das vezes você tem aquilo, relances, lampejos de memória, algo do tipo que te remete às situações que você viveu, às situações que você ouviu alguém passar e às situações que alguém aqui na Bíblia, um personagem passou que você traz para a sua vida. E detalhe, muitas das vezes a gente pode até fazer comparações, mas a gente realmente parou para fazer, para refletir e para entender o que o nosso pastor disse aqui, conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Muitas das vezes nós estamos aqui, nessas cadeiras, nesse culto, mas a gente não consegue realmente achar o nosso lugar. Muitas das vezes por falta do conhecimento, muitas das vezes por falta de não sentir a presença de Deus ou do Espírito Santo. Eu estava lendo uma passagem que se encontra em Salmos 34. A princípio não vai fazer muito sentido para você, mas ao final eu acredito que você vai ter um pensamento semelhante ao meu. Salmos 34 e o versículo 4 em diante diz o seguinte: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os teus rostos ficarão confundidos acerca daqueles que me procuram. Clamou a este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Isso aqui, pessoal, o 8º versículo, é o que realmente me chama a atenção. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Que você guarde esse versículo, certo? Porque na verdade a gente conhece muitas coisas mais do nosso plano terrestre do que do nosso plano espiritual. Nós conhecemos muito mais pessoas, os íntimos das pessoas que nos cercam, do que o do nosso Criador. E nesse momento eu te convido a fazer essa reflexão. Eu vou citar aqui um exemplo para que você reflita comigo. Vocês conhecem um animal, o leão. Acredito que todos aqui conhecem o leão. Amém? A igreja conhece o leão? Sim? Me digam, quantos dentes tem um leão? Quantos dentes, irmão Silvita? Você falou que conhecia o leão. Tá, então vai ficar mais fácil. Quantos anos vive um leão? Eu lembro que você falou que conhecia o leão. Você vê pela televisão, né? Você vê em algum documentário, você conhece. Em algum momento da sua vida você chegou a isso, né? Pronto, então é isso, pessoal. Um exemplo bobo nos traz a reflexão que não conhecemos aquilo que temos convicção. Ou seja, eu posso até conhecer uma imagem, eu posso estudar um pouco daquilo, em algum momento da minha vida, aquilo fazer parte de algum contexto, mas realmente eu não conheço. Irmã senhorita, você conhece a Deus? Agora é forte, né? Quando eu falo do leão, fica até fácil, fica até irrisório, mas agora vem a pancada. Você realmente conhece a Deus? Irmã Janils, conhece a Deus? É difícil, né? É pesado, né? Você reconhece a voz de Deus? Bate lá dentro, né? Lá no fundo, né? O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, e eu vou externar para vocês, eu me senti como culpado, eu me senti meio pesado, eu comigo mesmo pensando, será que eu sou capaz de reconhecer a voz de Deus como Davi reconheceu quando ele escreveu essa passagem em Salmos? Quando Davi alegrava-se por ter passado por vários daqueles desafios, será que eu realmente, muitas das vezes, sei que é a voz de Deus me dando a direção para quando eu vou tomar escolhas? Será que realmente eu faço do meu ouvido útil para ouvir o que Deus tem a me dizer? Quando às vezes eu caio em fúria, quando às vezes eu me vejo sozinho, será que para mim não é mais fácil me desesperar
do que parar e pedir a Deus? Eu acho que muitos aqui, semelhantemente a mim, também já passou por isso. Que no momento de fúria, no momento de solidão, no momento onde você se sente sozinho, é mais fácil se entregar ao desespero. É mais fácil se entregar à angústia. Mas você não conhece aquilo. Mas e por que se entregar dessa forma? Isso é um inconformismo que me traz. Eu conheço a Deus, mas por que eu não faço uso? Por isso que eu digo para vocês, mudou todo o meu contexto de trazer uma palavra quando o pastor disse aqui na exortação dele. É preciso conhecer. É preciso conhecer o Espírito Santo. É preciso conhecer a Deus. Porque na verdade, pessoal, eu tiro por mim, não conheço quanto deveria ao meu Deus. Falha de Deus? Não, falha minha. Mas agradeço todos os dias ao meu santo Deus pela bondade e misericórdia dele, por me dar mais uma oportunidade de tentar. Muito é dito na igreja que Deus derrama sobre nós a sua graça. Eu discordo um pouco. Deus é tão maravilhoso e consegue ir mais além, que a graça de Deus ela nos segue. Reflitam comigo, quantas vezes a gente não teve livramento durante este mês? Ah, irmão Antônio Filho, mas a graça de Deus recaiu em mim. Recaiu o quê? No dia 1º de fevereiro? O que eu quero dizer para você é que a graça de Deus, e Deus na sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai mais além, porque a graça nos segue. A graça ela se faz presente dia a dia. A graça ela está à nossa frente, ao nosso lado. Porque detalhe, no momento que você acorda, você tem mais uma chance, mais uma oportunidade de fazer o diferente, de agradecer a Deus. Em outra oportunidade eu perguntei aqui para a igreja se você já agradeceu a Deus hoje, que é o mínimo que devemos fazer, agradecer ao nosso bom Deus. E muitas das vezes, como eu disse numa passagem anterior, a gente não consegue, a gente não lembra de agradecer, fazer o mínimo a Deus. Em Tiago 4, no capítulo 4, primeiro em diante, ele diz que achegai-vos a Deus, pois Ele vos achegarás a vós e vos limpará. E na verdade nós vivemos num mundo tão sujo que, como o pastor falou, na verdade é fácil até trazer para os irmãos algo aqui, porque o pastor, graças a nosso bom Deus, a gente tem um pastor que ele tem um conhecimento tamanho, e muitas das passagens que ele traz se encaixam perfeitamente em qualquer pregação e o melhor ainda, no ministrar das nossas vidas. Então, quando eu digo que nós vivemos num mundo sujo, é porque às vezes nós nos deixamos corromper. Como o pastor disse, aqui nós vestimos uma roupa de santos. Na maioria das vezes é isso que acontece. Mas eu quero que você reflita. Muitas vezes lá fora, você consegue ser santo? Conseguimos ser santo? Difícil, né? Detalhe, o mundo nos corrompe. Mas o pior disso é que somos corrompíveis. E o buscar do Espírito Santo, o conhecer que o nosso pastor disse e nos trouxe, é isso. Quando nós conhecemos, nós ficamos mais fortes. Quando nós conhecemos, ficamos mais sábios. Quando nós conhecemos, edificamos mais e mais nossa fé. É o que Jeremias já disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. E o pior de tudo isso é que nós sabemos. Não precisa o irmão Antônio Filho vir exortar, trazer uma mensagem, algo do tipo. Não, porque não é nada disso. Como eu já disse, vou repetir. Modificou-se tudo quando eu senti o que o irmão falou, o pastor falou. Então o que eu ia trazer já se desfez. E o que eu quero hoje é que nós possamos refletir. Quando Jeremias falou: me buscar de todo o vosso coração, o nosso coração, o meu coração, o teu coração, como é que está? Será que o teu coração ele se esvazia quando chega aqui, se enche, mas quando sai, ele sai vazio? Não pode. Então é isso que eu quero que nós possamos refletir hoje, né? Nós não precisamos ter um grande livramento para daí então olhar mais e mais a Deus, para daí passar uma experiência de quase morte ou um acidente muito grave, para reconhecer o quanto nosso Deus é bom. Como eu já disse aqui, Ele é melhor do que podemos imaginar, porque a unção e a graça de Deus ela vai além
sentir ou do que podemos imaginar. Porque detalhe, hoje a gente não consegue perceber, a gente não consegue contar, mas em quantas vezes Deus foi tão bom comigo e contigo? Quantas as vezes não éramos para nós não estarmos mais aqui? Eu já tive as minhas experiências, já tive os meus livramentos, graças a Deus. Mas isso não é para que você daí então consiga apenas olhar quanto é bom o teu Deus. Mas você tem que encarar isso como uma nova oportunidade. E mais uma vez é um convite que o teu Deus tão maravilhoso te faz. Olha, eu te livrei, eu te dei esse livramento, eu te levanto, eu te dou o amanhecer, eu te dou o anoitecer, e você pode dormir em segurança, amém? Sabe por quê? Porque eu ainda vou ser o teu Deus, irmã Neta. E você vai acordar porque eu ainda sou o teu Deus, aleluia. Então assim, cada dia é um convite, que possamos buscar sabedoria, que de tudo nós nessa vida temos que tirar proveito. Em tudo nós podemos aprender. Na verdade não precisamos ser como Tomé. Não precisamos ver para crer. A palavra ela é bem enfática e simples. Bem-aventurado aquele que creu, mesmo não vendo. E aqui eu não quero injustiçar Tomé, ou julgá-lo, ou colocá-lo em uma posição aqui um pouco difícil, porque eu ficaria quase na mesma posição. Posso dizer que eu sentiria quase a mesma coisa, quase o mesmo sentimento de Tomé. E você também que me ouve, você aí sentado nessa cadeira, irmã Eduarda, imagine você sendo um dos 12. Agora imagine o seu mestre, você tem o prazer de conhecer Jesus, você tem o prazer de andar com Jesus, você tem o prazer de ouvir Jesus, você tem o prazer de ser ensinado por Jesus, irmã Eduarda. E você passa ali, ó, dia após dia, você deixa toda a sua vida, você deixa a sua família, amigos, sai da sua parentela para seguir o mestre, a qual ali brilha seus olhos, porque ele é o Messias e você crê nele, e ali você está vendo milagres todo dia, você está vendo cura, você está vendo livramentos, você está ouvindo as parábolas e você está tendo ensinamento. Mas em um estralar de dedos tudo muda, porque aquele teu mestre que você deixou, a sua parentela, os seus amigos, trabalho, casa, o seu mestre ele foi capturado. No estralar de dedos, o seu mestre foi preso. No estralar de dedos, o seu mestre ele foi ferido. O seu mestre foi crucificado. O seu mestre morreu. E aí, irmão Eduardo, como é que fica a situação? E aí, você vai acreditar em quê? Você seguia o melhor dos melhores. Você deixou sua vida para seguir o tal, o Messias, o Salvador, o Libertador. Mas o que aconteceu com o Messias? Foi preso, foi capturado, foi ferido, humilhado, crucificado. Qual o herói se submeteria a isso? Qual rei aceitaria isso? É difícil, né? Eu deixei tudo para seguir Jesus. E o meu Jesus agora está morto. De novo, bem-aventurado aquele que creu, mesmo não vendo. E os discípulos, meus irmãos, a palavra nos passa, a palavra nos diz que um dia reunidos, Jesus aparece a eles. Mas só que naquela aparição, naquela reunião, Tomé não se fazia presente. Agora, de novo, tudo na nossa vida temos que tirar como experiência. E na vida de Tomé, essa experiência é o que nos remete até hoje. Que dessa história podemos sim ter uma experiência gigante. Porque detalhe, imagine Tomé como ficou quando voltou à casa onde estavam reunidos os 11, ou os 10, ou os 8. E todos diziam ali para ele: Tomé, Jesus esteve aqui. O nosso mestre ressuscitou. Imagine a alegria. Imagine como eles estavam contagiados. Como é que eu não me sentiria se eu não estivesse naquele episódio? Eu não vi,
Todos viram, menos eu. Muitas vezes a gente injustiça, né, Tomé? Muitas vezes a gente utiliza, até no nosso popular, que o irmão Janildo é igual Tomé. De uma forma negativa a gente utiliza isso. Ah, a minha esposa é igual Tomé. Por quê? Só acredita vendo, parece que duvida. E dessa vez, de uma forma que eu não quero julgá-lo, não quero crucificá-lo, porque você e eu, a gente estaria da mesma forma, a gente sentiria a mesma coisa, acredito eu. Tomé, ele ficou incrédulo, digamos assim, porque ele não acreditou no momento. A palavra diz que Tomé ficou indignado. Dependendo da tradução da sua Bíblia, vai ter outras passagens com outras palavras com o mesmo significado. Mas Deus, com toda a sua soberania, e como tudo já está a par de Deus, por Ele ter feito tudo, saber de tudo e saber tudo que vai acontecer, um dia mais à frente Ele aparece. E Ele aparece a Tomé. Mas o engraçado aqui é que quando Deus aparece aos discípulos, Ele se direciona a Tomé. E a palavra diz que Ele estende a mão a Tomé e diz: toca-me. Glória a Deus. Toca-me. Agora imagina você ouvindo Deus, você no segredo do seu quarto, no silêncio do seu vazio, no seu íntimo, ouvindo a palavra de Deus e dizer: toca-me. Tocar para quê? Para que você acredite, para que você mais uma vez não precise ouvir que é necessário crer mesmo não vendo. Aleluia. E a palavra diz que Tomé tocou as feridas, as empunhaduras de prego em suas mãos. E Tomé disse: meu Deus e meu Senhor. O que me chama a atenção no texto é que Tomé não diz só Deus e Senhor. Ele se apropria aqui. Ele diz meu. Porque quando eu quero, quando eu tenho zelo, quando uma mãe, ela ama o seu filho, quando ela vai falar dele para as outras pessoas, ela não fala o filho, não. Ela fala meu filho. Ela se apropria. O pai não fala para as outras pessoas o filho, não. Ele fala meu filho. O professor não fala o aluno, não. Ele fala meu aluno. E aqui o professor, ele fez prova com o aluno. O pai fez prova com o filho. Toca-me. E ali Tomé, quando ele fala, se dirige a Jesus, ele não diz mais Senhor, ou ele diz mais Deus, ele diz meu Senhor e meu Deus. Vendo isto agora creio. Foi preciso Deus se materializar de novo para que Tomé pudesse crer. E tudo tem um propósito, e isso foi feito para que hoje você pudesse estar ouvindo isso, que aconteceu há milhares de anos atrás,